conhecimento. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Você que nos assiste pela internet, a Igreja Bendita do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus e conhecer a sua vontade. Amém? O nosso Deus é o Deus do mais que suficiente. Está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este momento do país. Não vos conformeis com crise do país. Não vos conformeis com miséria. Não vos conformeis com menos. Não vos conformeis com escassez. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso se dá pela palavra de Deus. Porque só estes vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós estamos aqui para termos a nossa mente renovada. Eu estou aqui nesta noite para transformar a sua vida pela palavra de Deus. Eu estou aqui nesta noite para mudar os teus pensamentos através da palavra de Deus, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, te louvamos, Senhor, exaltamos o teu nome, te bendizemos, Jesus, nesta noite, mais uma vez, em que nos prostramos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Nos prostramos diante da Tua verdade, da Tua soberania. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua graça, para aprendermos com Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, crescer. Somos um povo, Senhor, que aplicamos, Senhor, a nossa vida ao conhecimento, pois é uma ordem Tua, Jesus, crescer na graça e no conhecimento. E aqui estamos nesta noite, desenvolvendo, Senhor, a nossa vida espiritual através do conhecimento que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tal conhecimento, Jesus, por tal revelação. Te agradecemos, Jesus, pela sabedoria que nos alcança dia após dia. Te agradecemos, Senhor, porque não somos mais as mesmas pessoas. Não somos mais, Senhor, aquelas pessoas que outrora viviam sem perspectivas de vida. Aqueles, ó Deus, que um dia viveram duvidosos, viveram com uma falsa esperança, com uma falsa alegria. Somos hoje, Jesus, pessoas verdadeiramente felizes, com certezas, com convicções, pois fomos alcançados, Jesus, por Ti. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu. Somos salvos em Ti, Senhor, e por isso, Deus, te agradecemos. Te agradecemos por tão grande benefício que nos alcançou.
E aqui nós estamos nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua voz, para sermos alimentados, Jesus, pelo alimento sólido, o alimento que não perece, o alimento para os experimentados, Jesus. Recebemos, Senhor, a Tua graça. Por isso, Senhor, recebemos também um pacto de melhores e superiores promessas. Somos filhos da livre Jesus e não da escrava. Sabemos, Senhor, que o melhor ainda está por vir. Temos a certeza, Senhor, a Tua palavra nos mostra e o Teu Espírito testifica em nós que Tu tens o melhor para cada um de nós. E assim nós oramos, Senhor, que irá se cumprir em nossas vidas. Irá se cumprir, Jesus, porque o Senhor está a nos ensinar. Não é a voz de homens, não é o poder humano, mas é o Teu poder, é a Tua voz. E estamos aqui, Senhor, para ouvi-la e obedecê-la. Por isso, Pai, use a minha vida mais uma vez, Senhor. Faz de mim, Senhor, um instrumento de valor para o Teu louvor. E que através dos meus lábios, Senhor, flua a Tua voz, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, a Tua verdade, Jesus. E que os Teus filhos, Senhor, recebam a Tua voz e deem em suas vidas o fruto, Senhor, desta voz que transforma, que restaura, que muda, que ressuscita, que traz alegria, que traz paz, que traz abundância, que traz prosperidade, que traz, Senhor, a vida abundante. Que na cruz do Calvário o Senhor otorgou aos Teus filhos. Que na cruz do Calvário o Senhor consumou para o bem daqueles que Te amam. Que assim seja, Senhor, que assim se manifeste na vida da Tua igreja, porque está escrito, Senhor, que os sinais, que os milagres, as maravilhas, os prodígios irão acompanhar, Senhor, aqueles que creem. Aqueles que creem, Senhor, em Tua palavra. Por isso, Deus, eu estou aqui nesta noite, crendo, Senhor, naquilo que vou pregar em Teu nome, Jesus. Por isso, eu verei, Senhor, manifestado os Teus milagres, os Teus sinais e as Tuas maravilhas. E que assim também proceda aos Teus filhos, Senhor, a Tua igreja, para o Teu louvor e para a Tua glória. E todos que assim recebem, digam amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, nação santa e intocável, família bendita do Senhor, homens e mulheres chamados por Jesus Cristo para reinar em vida por meio de Cristo. Nós estamos nestes dias, e é notório, eu creio que todos estão percebendo, algo novo da parte do Senhor para a igreja. Percebendo coisas que estão saindo à luz,
E isso o Senhor tem falado fortemente ao meu coração. Que coisas grandes, coisas sobrenaturais, Ele já está manifestando na vida de famílias desta igreja. Muitos talvez não estejam vendo ainda, mas o Senhor já está também fazendo e irá manifestar. Porque quando o Senhor fala que vai fazer, Ele faz. O Senhor não avisa nada em vão. E tudo que Ele vai fazer, primeiro Ele avisa. Então nestes dias o Senhor está falando que irá fazer coisas grandes. Em 2 Coríntios 9, 8, a palavra de Deus diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. E aí vem uma explicação para isso. A fim de que, tendo sempre... Então, ter sempre, o que é, igreja? É ter um dia e no outro não ter? Sim? Sim, igreja. E detalhe, em tudo. Então é ter sempre em tudo o que? Ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Então não é somente satisfazer o momento. Não é somente ter o suficiente para suprir aquela necessidade. Mas é abundar. É ter mais que o suficiente. É manifestar na minha vida o mais que o suficiente, que é para onde nós estamos indo. Para quê, pastor? Para ter sempre em tudo a ampla suficiência. Se eu não for para este lugar, amados, ouça, se eu não renovar a minha mente, porque o Senhor muito falou aqui no domingo, e como o Senhor falou, amados, que revelação fantástica o Senhor nos deu aqui no domingo. Muitos podem querer ficar com a mentalidade do Egito. É normal. Muitos podem querer ficar com a mentalidade do deserto. É normal. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer filhos com mentalidade de Egito e nem filhos com mentalidade de deserto. Porque o que o Senhor tem para os seus filhos, para aqueles que Ele ama, é uma terra prometida. É uma terra que mana leite e mel. O que é mana? Já esqueceu? Já esqueceu? Muito bem, meu irmão André. Que não acaba, que não para, não acaba nunca. Então olha, não para, não acaba nunca. Essa era a terra. Por que uma terra que tinha lá um cacho de uva para 2 homens carregar? Para que isso? Aí muitos podem dizer, nossa, mas para que tudo isso? Tem aqueles que falam, porque tem a mentalidade de deserto ou de Egito. Porque a mentalidade de Egito é a mentalidade de menos que o suficiente. Então é mal sobrevivendo. Era o que o povo estava lá no Egito fazendo, vivendo de pepino e cebola. Chegou na primeira dificuldade lá, quiseram voltar para o pepino e para a cebola. Porque a mentalidade deles era de menos que suficiente. E quando ficaram um tempo no deserto, começaram então a desenvolver uma mentalidade de suficiente, porque o Senhor precisou ensiná-los a ter esta mentalidade. Mudar a mentalidade do Egito, do que menos que suficiente, e começar a ter a mentalidade de suficiente.
Já melhorou. Mas não tinha sobra. Era só o suficiente. Então, para a sua vida, ouça e receba. Deus tem uma vida rica. Deus tem uma vida rica em amor, rica no casamento, rica nos relacionamentos, rica no relacionamento familiar, rica profissionalmente, rica ministerialmente, rica financeiramente. Em tudo na sua vida, Deus tem a ampla suficiência. Isaías 55:11 está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Glória a Deus por isso. Então, se o Senhor está dizendo, você crê que é o Senhor que está dizendo? Amém. Então, se o Senhor está dizendo que você tem que ter em tudo sempre ampla suficiência, esta palavra que sai da boca de Deus, misturada com fé, na sua vida vai prosperar. Na sua vida ela vai funcionar. Na sua vida ela não vai falhar. Porque a palavra de Deus não falha. Igreja, Deus não falha. Então muitos falam assim: Deus não falha. Não, tudo bem, Ele não falha, Ele é fiel. Mas Ele é fiel para fazer cumprir o quê? A sua palavra. Por isso eu tenho que conhecer a sua palavra. Eu tenho que tomar posse da sua palavra. Eu tenho que confessar a sua palavra. Quantos? Hoje é quinta-feira, dia 19. Nós tivemos um culto aqui no domingo que foi dia... Me ajuda. 15? 15, 16, 17, 18, 19. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Dia 15. 16, 17, 18, 19. 4 dias. Quantos aqui nesses 4 dias se levantaram pela manhã e confessaram Salmo 23, versículo 1? Quantos? Quantos? Esses 4 dias. É isso, meu irmão André. Na hora que se levanta, acordou, abriu os olhos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confissão da palavra de Deus, misturada com, não é falar da boca para fora, né? Da boca para fora é abrir a Bíblia lá no Salmo 23 e deixá-la lá. É a mesma coisa. Mas quando eu misturo a palavra com fé, então ela traz resultado para a minha vida. Ela faz funcionar na minha vida para aquilo para qual ela foi designada. Em Apocalipse, a parte C do versículo 10 do capítulo 19 diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra de Deus tem o espírito profético. Ou seja, Jesus é a palavra é Jesus. Então o testemunho de Jesus é a palavra. Ou seja, o espírito da profecia. Então o que você recebe neste ministério são profecias da parte de Deus. Você não recebe blá blá blá. Estão entendendo? Você já recebeu para este ano uma profecia. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Isso é uma profecia para a tua vida, para se cumprir na sua vida. Não só este ano, mas para toda a sua vida. E também se cumprir na vida dos seus descendentes. Amém?
Então a palavra de Deus é a profecia. Então muitas pessoas, principalmente os da lei, nós sabemos muito bem disso, porque foi de lá que nós viemos, pensam que profecias, igreja, são somente quando uma pessoa aparentemente, né, é levantada para falar alguma coisa, como sendo da parte de Deus. O eis que te digo. Amém? Então, toda a profecia já foi anunciada. Entenda isso. Toda a profecia da parte de Deus já foi anunciada. Deus não está anunciando nada novo. Ele faz sair o algo novo, mas daquilo que ele já anunciou, que ainda não manifestou na nossa vida. Então para nós é novo. Estão entendendo? Amém? Então, tudo de profecia do Senhor está na Bíblia Sagrada. Então, se alguém se levanta e fala em nome de Deus alguma coisa e aquilo não está na Bíblia, não vem da parte do Senhor. Não é Deus que está falando. Quem está entendendo, diga amém. Então, o espírito da profecia hoje está aqui nos anunciando algo novo. Deus se manifesta, Deus honra, Deus responde a algumas pessoas. E nós vamos entender quem são essas pessoas que Deus honra, que Deus tem prazer em responder, que Deus tem prazer em se manifestar. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Está pequeno o telão, pastor. Não ficou bom. Então, a palavra de Deus está dizendo assim: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido. Se você pensou em alguém sofrido, pode esquecer. Se você pensou em alguém chorando, pode esquecer. Não é para esse que Deus olha. Esse aflito e abatido no original se refere a alguém temente, se refere a alguém reverente, se refere àquele que se curva diante da soberania de Deus, aquele que quando ouve a palavra de Deus é impactado. Por quê? Porque ele treme diante da palavra. Para esse Deus olha, esse Deus honra, a este o Senhor se manifesta. Então, aquele que assim procede, que recebe a palavra, crê, mistura, né, com fé, este será honrado por Deus. Cristianismo, igreja, ouça bem, é abrir mão das coisas do mundo. Cristianismo é você entender que o Senhor lhe tirou do mundo. Então, há pessoas que estão com o seu corpo físico no culto, mas a mente, às vezes, está lá fora. A mente está ainda ligada nas coisas do mundo. Está preocupado ainda com, às vezes, com alguma coisa do mundo. E a Bíblia diz que Deus sonda o coração. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo. Então Ele conhece como cada um se apresenta diante dele. E a Bíblia diz que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Então a pessoa querer, sabe, ser crente, até se intitular crente, receber as profecias, receber a palavra, querer ter as bênçãos de Deus. Eu conheço muitas pessoas assim, mas que ainda tem o seu prazer nas amizades mundanas, que ainda tem o seu prazer nas coisas do mundo, tem mais compromisso com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Amados, isso é viver iludido. Deus não responde uma pessoa assim, porque Deus não tem prazer numa pessoa assim. Amém? Nós vimos que Deus tem prazer daquele que se curva diante dele, daquele que treme diante da palavra. Então, como uma pessoa pode
responder, por exemplo, um chamado ministerial. E eu vou dizer que há muitos filhos de Deus com chamado ministerial que têm mais prazer no mundo do que na casa de Deus. E eles vão morrer e não vão responder o chamado ministerial. Por quê? Porque eles foram mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Ou seja, eles foram amigos do mundo e inimigos de Deus. Salvos em Jesus, hein? Ouça bem. Salvos por Jesus, mas nesta vida inimigos de Deus. Então, uma pessoa que ela não sabe o que é santificação, como que ela vai responder um chamado ministerial? Como alguém pode ser, por exemplo, um louvador, subir aqui no altar, pastora, e pegar um microfone destes e louvar ao Senhor, se ela não sabe o que é santificação? Se ela não sabe o que é compromisso de vida com Deus? Então, não existe isso, não tem, né? A pessoa achar que por ela viver do modo que ela quer, Deus tem que responder. Não, Deus não tem que responder. Quem está entendendo, diga amém. Então, para muitos, o ser cristão é viver como quer. E depois, amados, isso é comum, falam mal da igreja, falam mal do pastor, criticam o pastor. Não, porque não é bem assim. Está cheio de pessoas assim, né? Mas são pessoas que não querem renovar a mente. São pessoas que não querem entender a palavra e pela palavra serem mudados. Eles querem uma parte da palavra, eles querem uma fatia da palavra, é aquilo que lhes interessa, e continuar vivendo como eles querem, a seu modo. Então, para você que hoje me ouve aqui na igreja, você na internet, o Senhor está avisando, o Senhor está dando um conselho: não lute contra Deus. O Senhor se agrada do humilde, daquele que o teme e vive na total dependência dele, se prostrando sob a sua soberania. Deus honra aquele que não abre mão da comunhão dos santos, aquele que, sabe, tem prazer nas coisas de Deus, porque Deus tem prazer nestes. Amém? Aquele que tem prazer nas coisas de Deus, Deus tem prazer na vida dele, igreja. Eu disse isso para o nosso irmão Ricardo ontem. Foi tudo que nós fazemos no Senhor, todo o trabalho que nós realizamos no Senhor não é em vão. Por quê? Porque o Senhor se agrada de tudo que nós fazemos para Ele, em nome dEle. Então Deus sabe aqueles que, às vezes por algum impedimento, porque foram de fato impedidos, não puderam participar de um culto. E Deus também sabe daqueles que não participaram porque optaram por algo diferente. Então jamais troque a comunhão dos santos. Ouça isso e guarde no teu coração. Jamais prefira outro programa, jamais prefira outro compromisso, jamais prefira o ímpio, jamais troque a casa de Deus por outro qualquer lugar. Se a mente não for renovada, igreja, constantemente pela palavra, o crente jamais experimentará a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, duas mentalidades que eu já comentei aqui agora e falamos bastante no domingo próximo passado, são as duas mentalidades que precisam com urgência serem mudadas, serem transformadas: a mentalidade do Egito e a mentalidade do deserto. O Egito representa o mundo, a servidão a Satanás, de onde Jesus já nos tirou, e você diga graças a Deus. O Senhor, Ele quer que todos os seus filhos alcancem a terra que mana leite e mel. O deserto não é lugar permanente para nenhum filho de Deus. Diga isso: o deserto não é lugar permanente para a minha vida. Então, esta é a vontade de Deus: que todos vivam na terra prometida,
onde há mais que o suficiente. Então a mentalidade do Egito é de menos que suficiente. A do deserto é de suficiente. E nenhuma dessas se refere aos pensamentos de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de abundância. Então a abundância vai se manifestar na vida daqueles que tiverem pensamentos abundantes, alinhados à palavra de Deus. Aqueles que esperam o melhor de Deus. Amém, igreja? Você tem que esperar o melhor de Deus. Esperar o melhor de Deus não é buscar por conta própria. Não é querer pela tua capacidade, pela tua sabedoria. Não. Porque tudo que vier será dado glórias a Deus. Tudo que chegar vai ser dado glórias a Deus. Vai ser dado testemunho do que Deus fez, do que Deus proporcionou. Salmo 35, 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Então, quando eu trago um testemunho da parte de um irmão, quando eu conto um testemunho da minha vida, o Senhor está tendo prazer na vida desta pessoa. E toda a igreja tem que cantar de júbilo e se alegrar. Por quê? Digam sempre: glorificado seja o Senhor. Davi, o rei, ele diz assim: olha, vocês aí que estão me ouvindo, cantem de júbilo e se alegrem. Vocês que têm prazer na minha retidão. Então, aqueles que têm prazer na palavra de Deus se alegra quando vê outro vivendo a palavra de Deus como tem que se viver. Se alegra quando vê a outra pessoa reta diante de Deus. Então ele diz assim: olha, você que tem prazer na minha retidão, canta aí, se alegra aí, porque o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida. E diga sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, se o Senhor está fazendo na minha vida, é por quê? Porque Ele se compraz na prosperidade. Mas Ele faz por quê? Porque eu estou andando reto. Porque eu estou fazendo aquilo que lhe agrada. Quem está entendendo, diga amém. Então o povo de Israel, ouça, igreja, lá no Egito, ele vivia com o insuficiente, era menos que suficiente. Estavam lá vivendo, mas era menos que o suficiente. Tinham esta mentalidade, mais de 400 anos servindo Faraó. Quando foram tirados do Egito, eles foram levados para o deserto. Eles foram para o deserto com esta mesma mentalidade, pastor, de menos que suficiente. E é por isso que eles andaram 40 anos e morreram no deserto. Com a mesma roupa e com a mesma sandália. A Bíblia diz que por 40 anos a roupa não se estragou e a sandália também não envelheceu. Mas eles só tinham aquela. Eles não tinham outra. Então eles viveram com o suficiente, sabendo que eles tinham uma terra para herdar, que era terra do mais que suficiente. E a terra era para eles. Entenda, igreja, a terra era para eles, não era para outros. E aí eu lhe pergunto: por que morreram e não entraram lá? Porque a mentalidade ainda era pequena. A mentalidade era ainda de suficiente e muitos até de menos que suficiente. Por que que quando Moisés mandou os 12 espias, só 2 falou bem da terra? E 10 difamaram a terra? Porque a mente era pequena. A mente
não era de abundância. Deus quer que nós venhamos aprender a desenvolver uma mentalidade de mais que suficiente. Porque quando o Senhor tira o seu povo do Egito, o que Ele queria é que o povo aprendesse a viver ao menos com o suficiente. Por isso que Ele falou, olha, todo dia vai ter maná. Mas não é para guardar nada para o dia seguinte. Porque para o dia seguinte eu proverei maná fresquinho. Então, tinha aqueles que ia lá e pegava para guardar. E o que acontecia? Estragava. Ficava cheio de bicho. Porque o Senhor tinha mandado não guardar para o dia seguinte. Tinham que aprender a viver com o suficiente. Então, era um propósito do Senhor. Então, viver no deserto, igreja, ouça isso, entenda. Porque todos nós passamos por desertos. Mas nós temos que entender que nós temos que sair logo. Porque não é no deserto que Deus nos ensina. Deus trata conosco no deserto. Deus queria que o seu povo aprendesse no deserto a viver na total dependência dele. Deus queria que no deserto o seu povo entendesse que tudo vem das mãos dele e que o povo tem que descansar nele. E desenvolver uma mentalidade de abundância. Eu estou aqui, passando por esse deserto, passando por esse suficiente, mas eu sei que o que Deus tem para mim é algo muito além. Eu sei que o que Deus tem para mim é a terra do mais que suficiente. Então as necessidades básicas do povo eram supridas diariamente, igreja. Mas eles não tinham nada extra, eles não tinham uma sandália a mais, eles não tinham uma roupa a mais, eles não tinham nada de sobra. Então com isso nós entendemos que a mente pequena, a mentalidade de escassez, a mentalidade de menos, de miséria, desagrada ao Senhor. Porque o povo, amados, os nossos irmãos que caíram no deserto, sem entrar na terra do mais que suficiente, não entraram por quê? Porque não desenvolveram uma mente de abundância. Porque quando eu vivo no deserto e desenvolvo uma mente de abundância, eu começo então a viver por fé. Eu começo de fato, amados, a ter uma vida real de fé naquele que me chamou e naquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, pelo seu poder que opera em mim. Quem está entendendo, diga amém. Então o Senhor disse lá no Egito para este mesmo povo, olha, eu vou levar vocês para uma terra de fartura, eu vou levar vocês para uma terra de abundância. E eles morreram no deserto. Porque não creram. Porque não desenvolveram uma mentalidade de abundância. Porque se eles tivessem desenvolvido a mentalidade de abundância, sabe o que teria acontecido? Todos eles teriam agradado ao Senhor. Mas eles não agradaram ao Senhor. Estão entendendo, igreja? Amém? Então, Josué 18, 1-3 diz assim, olha: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Olha, amados, a terra prometida estava ali, diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Olha que coisa feia. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos
em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu, porque os pais morreram, não receberam. E agora, vocês também não vão querer? A terra já está aí, ó. Olha como tem, amados, crente que não entende a voz de Deus. Como tem crente que parece que, sabe, tem que dar uma forçadinha. Então, às vezes o líder tem dificuldade, sim, para fazer o crente entender. Porque aqui nós entendemos que Moisés teve lá toda a sua luta com o povo, para o povo entender que eles estavam indo para algo melhor. E eles estavam todos lá contendendo com Moisés. Todos lá achando que não era aquilo. Todos achando que o Egito era melhor. E Moisés falando, não gente, Deus tem algo melhor, vamos se esforçar, vamos aqui, vamos por aqui. E o povo lá criticando Moisés, o povo falando mal de Moisés. E Moisés levando o povo para a terra prometida. O Moisés se esforçando, fazendo o seu trabalho, desenvolvendo o seu chamado, para quê? Para levar esse povo para a terra de fartura. E o povo desacreditando. E o povo criticando. E o povo falando mal. E isso desagrada a Deus. E isso não leva ninguém para a terra prometida. Nós temos que entender isso. Josué, ele olhou para aquelas 7 tribos. Eram 12 tribos, 5 tribos já estavam lá repartindo a herança, fazendo os gráficos da terra, ver quem quer ficar com o quê. Eram milhões de pessoas, mais de 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas. As outras 7 tribos sentadas, olhando as 5 tribos tomarem posse daquilo que era por direito. Josué vai e fala, viu, até quando? Como quem diz, poxa, tá aqui, ó, a terra tá aqui. É só agora tomar posse. Vê aí, ó, o que vocês querem. Qual parte da terra era para fazer isso? Qual parte da terra vocês querem? Sentados. Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Eles estavam lá, sabe com o quê? Com a mente ainda do suficiente. Acho que eles queriam que aparecesse o maná de novo lá. Com um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar, com frutas enormes, leite e mel que não acabava nunca. Terra de fartura, na frente deles e eles olhando. Estão entendendo o que Deus está falando? A mentalidade de abundância nos faz crer no impossível. Se eu não tiver mente de abundância, igreja, eu não vou crer em impossível, sabe? Se eu não tiver mentalidade de abundante, né? Mentalidade de abundância, eu não vou crer no impossível nunca. Eu só vou viver por vista. Eu não consigo viver por fé. A igreja está percebendo? Então muitos vão falar assim, nossa, mas cadê a humildade, né? Como eu disse aqui domingo, cadê a humildade? Igreja, nós sabemos o que é humildade. Humildade não é eu andar com o sapato rasgado, roupa rasgada, falar tudo errado. Não, isso não é sinônimo de humildade. Isso é sinônimo de pobreza, de escassez, de miséria. Isso não é humildade. Então, se apropriar do que é nosso por direito é glorificar a Jesus. Se apropriar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por que a igreja na terra, amados? Desculpe falar isso, mas eu tenho que falar aqui, porque é um fato real, uma realidade nos nossos dias. Muitas pessoas vão para a igreja com as suas famílias. Muitas pessoas pegam a Bíblia e vão para as igrejas. E as outras pessoas que estão aí no mundo estão olhando para essas pessoas.
E aí observam nessas pessoas que são pessoas que às vezes, na maioria delas, não têm o que comer. É triste eu falar isso, mas é grande realidade. São pessoas que não têm o que comer. São pessoas que têm a mesma roupa e que vão com a mesma roupa todo dia para a igreja. São pessoas que mal pagam as contas, quando pagam em dia, porque uma grande parte não paga em dia. É verdade isso que eu estou falando? Aí eu pergunto para você: cadê a glória da igreja de Jesus Cristo na terra? Sabe, amados, eu aprendi que voto de pobreza não agrada a Deus. A minha Bíblia está escrito, e eu creio nela, que diz que o meu Senhor Jesus se fez pobre para me enriquecer. Eu acredito nisso. Então eu não vou viver o contrário disso. Eu me nego, assim como eu disse aqui, torno a repetir: arroz, feijão é muito bom para comer de vez em quando. Todo dia eu não quero. E isso não é soberba. Isso é me apropriar da terra que emana leite e mel. É me apropriar da terra do mais que suficiente. Eu posso hoje não estar ainda nesta terra, mas eu já me sinto com os pés nela. Eu me sinto tomando posse dela e vivendo conforme a palavra diz, que eu vou ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Assim como você, ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Glória a Deus. Amém? A mentalidade de abundância, amados, ela eleva a nossa fé a um nível mais alto. Ela ajuda a fortalecer, a ativar a nossa fé e, consequentemente, agrada ao nosso Deus. A terra prometida, igreja, olha, ela nunca foi terra do insuficiente. A terra prometida, ela nunca foi terra do suficiente. A terra prometida foi sempre uma terra de abundância. Sempre foi uma terra de fartura. Bênçãos e mais bênçãos. Amém? Então isso tem que me trazer alegria. Isso tem que me trazer convicção. Isso tem que me trazer mais firmeza. Confesse, eu estou saindo da terra do menos que o suficiente. Eu estou saindo da terra do suficiente. Deus tem prazer na minha prosperidade. Eu estou tomando posse da terra do mais que suficiente. Amém. 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 Filipenses 4,19, igreja, diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, toda necessidade que você tiver será suprida. 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 O Salmo 23:1 diz o quê? Para ir para a terra do mais que suficiente, a mentalidade precisa ser de abundância. Ninguém vai entrar na terra de abundância com a mente do deserto.
Ninguém vai tomar posse. Ouça, igreja, porque é Bíblia. É Bíblia. A revelação de Deus está clara às nossas vidas. Aqueles que não desenvolveram a mentalidade de abundância não entraram na terra. Não, mas é que não obedeceram. Então quem que não obedece? Quem não crê. Só não obedece quem não crê, irmão. Correto? Então quem crê, obedece. Então Deus queria que o seu povo tivesse uma mentalidade de abundância e falar: é lá, é lá, é lá. Estamos indo. Não ia ser 40 anos. Foi 40 anos por quê? Moisés, você tirou nós de lá para a gente morrer aqui? Não acreditaram. As fortalezas na mente é um problema sério na vida do crente. As fortalezas impedem o chegar à terra prometida. As fortalezas na mente do crente seguram ele no deserto, seguram ele na terra do suficiente. Aí fica aquela luta, sabe? Aí quando vem uma provisãozinha um pouquinho mais, ai, glória a Deus. Aí dali a pouco, acabou aquela provisão. Aí já de novo, então, será que eu vou ter para amanhã? Será que eu vou ter para depois da manhã? Será que eu vou ter para o mês todo? Amado, isso não é ampla suficiência. Isso não é superabundar. Então, Deus não é Deus de migalhas. Nosso Deus não é Deus de migalhas. O nosso Deus é Deus de abundância. Então, você não pode admitir falta na tua vida. Pastor, mas eu estou passando. Não pode admitir. Não pode se conformar. Renova a tua mente pela palavra de Deus. E comece hoje a confessar o que a Bíblia diz a teu respeito. Porque essa palavra misturada com fé não pode falhar. Amém? Então, a receita, você vai começar a crer, vai começar a confessar e as coisas vão começar a se mover na sua vida. É assim com Deus. É de modo sobrenatural, igreja. Não é algo planejado. Eu vou fazer assim. Para! E escuta o que Deus está dizendo para você. Porque enquanto você estiver com as rédeas nas tuas mãos, Deus não vai fazer. Porque a tua mentalidade ainda é pequena. A tua mentalidade ainda é de suficiente, porque você está planejando algo para o suficiente. Deus tem mais que suficiente para você. Mas você precisa aprender a soltar as rédeas, colocar nas mãos dele e falar: Senhor, eu confio que eu estou indo para essa terra. Eu creio que eu estou indo para essa terra porque a tua palavra diz. A tua palavra diz, é a meu respeito. Eu creio, o teu sacrifício foi por mim. Abundância na tua vida, irmão, irmã, dignifica o nome do teu Deus. Pobreza não dignifica, desculpe falar. Pobreza não dignifica Deus em lugar nenhum. Quem quer que os filhos de Deus permaneçam em pobreza é o diabo. Porque com isso ele pisa nos filhos de Deus. Com isso ele faz os filhos de Deus sofrerem nessa terra. O Senhor Jesus se fez pobre para nos enriquecer em tudo. Em tudo. Então, por séculos, amados, a igreja se pregou que a humildade é isso, que é miséria, que é pobreza. Olha que bonito, olha, ele fez um voto de pobreza, deixou tudo e foi viver de caridade, foi viver de favor dos outros. Isso não é humildade, isso é tolice.
Isso é insensatez. Roupa rasgada, calçado rasgado, nada disso é sinal de humildade. Humildade é viver na total dependência do Senhor, reconhecer que tudo que se é e tudo que se tem vem das mãos dele, e que sem ele nós nada temos e nada somos. Isso é humildade. Isso é a verdadeira humildade. Então Deus quer um novo padrão de vida para você e para a tua família. Ele é o Deus do transbordar. Amados, quando nós cantamos aqui, quando nós lemos que Deus é Deus que faz transbordar, os seus celeiros transbordarão. Vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda, por todo lado. E aí? Cadê o transbordar? Sabe por quê? Porque essa não é a hora que está cantando. Essa não é a hora que está lendo. Não se vive isso. Não se traz para a vida com fé. E aí não transborda mesmo. Transborda a dívida. Transborda as contas não pagas. O teu Deus é Deus do mais que suficiente. 2 de Crônicas 18:1, nós vamos entender aqui postura que se tem que ter diante de qualquer situação na vida. Não importa se você está na terra do suficiente, não importa se você está na terra do mais que suficiente. Tinha Josafá riquezas e glória e em abundância, e aparentou-se com Acabe. Esse homem era rico? Josafá era rico? Estava na terra do suficiente ou do menos que suficiente? Estava na terra do mais que suficiente. A Bíblia diz: tinha ele riquezas e glória em abundância. Amém? Isso é a vontade de Deus. A vontade de Deus se cumpria na vida desse homem, viu? Aleluia, Jesus. Sabe o que o apóstolo Pedro falou para o apóstolo Paulo? Quando ele percebeu que para Paulo tinha sido dado um outro evangelho, Pedro disse para Paulo assim: viu, não esqueça dos pobres. E aí Paulo diz na carta: o que nós fizemos diligentemente. Ou seja, se pregava para os ricos, que é a vontade de Deus, que todos sejam, mas também se pregava para os pobres crerem que eles também poderiam se tornar ricos. Estão entendendo, irmãos? Nosso Deus não faz acepção. Nosso Deus quer que todos tenhamos em abundância. Ser rico em tudo na nossa vida. Então, Josafá estava aqui nessa vida ruim. Essa vida ruim. De riqueza e glória. Vinda da parte do Senhor. Olha que maravilha. E veio para ele uma dificuldade. Então a dificuldade vai vir para todos nós, não importa a terra que nós estejamos. Amém? Mas aí, com a postura que ele teve aqui, nós aprendemos que o Senhor atenta mediante aquilo que ele fez. E vamos crescer aqui no conhecimento. 2 de Crônicas 20, 1 e 4 diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. 3 exércitos vieram contra o exército de Josafá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então eles se ajuntaram. Então aqui nós entendemos a importância de buscar ao Senhor em congregação. É importante se ajuntar para buscar a Deus. 2 de Crônicas 20, versículos 5, 6 e 13. Pôs-se Josafá em pé
na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então, na onde que eles estavam? Na casa do Senhor, buscando ao Senhor por causa de uma dificuldade, por causa de um problema. Então não era na casa deles, era na casa do Senhor. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Olha a confissão, amados. A confissão séria, a confissão verdadeira, que agrada ao Senhor, porque o Senhor estava atento para a oração deste homem. E ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu Deus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Família reunida na casa de Deus. Olha, pais que entendem isso darão um bom futuro aos seus filhos. Pais frouxos deixam que os seus filhos sejam tragados pelo Egito. E depois não adianta reclamar, porque o mundo é o Egito e o Egito traga mesmo com força. Então a família, a igreja, deve estar completa na congregação, não pela metade. Mas pastor, né? O meu filho não gosta de vir, meu pastor, arrasta ele. Traz arrastado. Se é teu filho, você é autoridade, arrasta ele para a casa do Senhor. E lá na frente você vai ver o bom resultado disso. Não deixe fazer a vontade dele, não. Porque a vontade dele é a vontade do diabo. E você, como autoridade espiritual sobre ele, arraste. Você não vai provocar ira. Você vai estar fazendo bem para ele. Amém? É a família que tem que pedir a direção para o Senhor. Não é? Mulher, vai lá na igreja hoje lá, vai. Ora lá que hoje eu não estou afim. A responsabilidade é do homem. E vice-versa, né? A mulher sabe e edifica a casa. Então, a mulher ela vem estar sempre com o marido. Não, vai você hoje, marido, que eu não estou bem, eu estou indisposta. É a família que pede a direção ao Senhor. Não é só uma metade. Palavra profética. Ano da família bendita do Senhor. É família. Amém? 2 de Crônicas 20, 14, 15 e 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, dai ouvidos, dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Então estavam todos ali com o líder. Deus falou com todos e falou com o líder. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro, então tem que fazer alguma coisa. Não pode cruzar o braço e ficar esperando. Nesse encontro não tereis que pelejar. Então assim, Deus estava dizendo: olha, você vai sair para a batalha, você vai sair para a guerra, mas fique tranquilo que você não vai lutar. Já está tudo certo, já está tudo preparado, já está tudo pronto para você. Olha que tremendo. Aleluia, Jesus.
Deus está falando com você? Deus está falando comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Segunda de Crônicas 20, 20 e 21. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecô. Eles ouviram a voz do Senhor, entenderam bem o que era para ser feito e fizeram. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, Josafá, ele tinha mais que o suficiente? Tinha. Chegou para ele uma crise. 3 exércitos vieram para lutar contra. Uma crise. Amém? Tudo que nos causa pressão é uma crise. O que ele fez? Nós vimos aqui, né, até este último. Depois, se você quiser ler o texto todo, até este momento aqui, ele ordenou aos cantores que fossem à frente louvando a Deus. Mas desde o início ele teve uma postura, e ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Então ele congregou. Ele buscou em oração a direção de Deus. Ele manteve o louvor com toda alegria, com toda confiança. Ele manteve a confissão de fé naquilo que ele ouvira do seu Deus. E estavam ali junto do rei, junto do líder, as famílias buscando ao Senhor, que é o que o Senhor se agrada. O Senhor ama famílias benditas que buscam a Ele em louvor, com adoração e oração. O Senhor ama esta atitude. Então, olha o que aconteceu em 2 de Crônicas 20, 25 e 26. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas. Ele já tinha mais que o suficiente, igreja. E olha o que Deus fez para ele. Deus não só destruiu os inimigos, mas Deus deu para ele mais riqueza. Acharam entre os cadáveres riquezas, e não foi pouca, em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, olha, 3 dias pegando, acumulando riquezas para si. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Vale de bênção.
nós estamos no vale de bênção, onde nós louvamos ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje, onde se reúne para louvar ao Senhor. É o vale de bênção. A crise pode ser do tamanho que for. Tudo vai depender do teu posicionamento com Deus. O Senhor está abrindo a nossa mente. O Senhor está nos incentivando a termos uma mentalidade de abundância. O Senhor está nos preparando para entrarmos nesta terra, e não só entrarmos, mas possuirmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não importa somente também eu chegar na terra, viu, irmão? Aquelas 7 tribos chegou na terra. Mas que coisa feia ter que ser repreendido pelo Senhor, porque o líder teve que ir e falar: até quando sereis remissos? Até quando vocês vão ficar aí parados? Até quando vocês vão aí viver nessa vida de dúvida, nessa vida de incredulidade? Está aí a terra, é para vocês. Toma posse. Nós somos um povo, em nome de Jesus, que não seremos repreendidos pelo Senhor. Somos um povo que teremos sempre a honra e o favor do nosso Deus, porque nós estamos entendendo o que Jesus está falando conosco. Até então o Senhor não havia falado conosco a este nível. Neste nível o Senhor nunca havia falado, irmãos. Nós estamos indo para o 5º ano na graça de Deus. Nós estamos indo para o 2º ano de igreja. E eu me recordo bem de todas as mensagens, todas as profecias trazidas por este altar. Neste nível o Senhor não havia falado conosco. E agora o Senhor então nos revela tal maravilha, que aos meus olhos, amados, é algo grandioso. Eu nunca havia visto a palavra de Deus, o povo no Egito, o trajeto no deserto e a entrada na terra prometida de tal modo. Eu nunca havia visto por este ângulo, por esta revelação. E agora o Senhor nos revela e nos traz quão profundo é esta dimensão da mentalidade de abundância e a mentalidade de escassez, de suficiente, de menos que suficiente. Pastor, em tudo dai graça. Sim, em tudo dai graça, porque tudo vem do Senhor. Ele não nos deixa faltar nada, jamais nos faltará. Mas Ele está aqui nos falando que o que Ele tem e o que Ele quer para a nossa vida vai além. É muito mais. É muito mais. É terra do mais que suficiente. É terra de fartura. É terra de abundância. E é esta terra que nós temos que desejar com santidade, com espírito puro, mãos limpas, não por caminhos ilícitos, não por caminhos desonestos, não, mas pelo poder de Deus em nós, pela idoneidade, pela honestidade, porque nós somos filhos de Deus, que amam a verdade e a justiça. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.